Ei pessoal, hoje eu vou falar do capítulo 12 e 13 do nosso livro. Esses dois capítulos eles tratam das quiálteras. Quiálteras. A palavra quiáltera vem do latim sesquialter. Sesquialter significava no latim um e mais meio. A quiáltera, ela é um recurso para se alterar um número de notas numa unidade de tempo. A gente sabe que o nosso sistema rítmico é um sistema, basicamente, um sistema de proporção por 2. Então a gente tem a semibreve valendo duas mínimas, que por sua vez valem duas semínimas, que valem duas colcheias. Portanto, uma mínima vale 4 colcheias, cada colcheia vale 2 semicolcheias, ou seja, a semínima vale 4 semicolcheias, a mínima vale 8 semicolcheias. Então, sempre uma proporção por 2. Quando a gente tem uma proporção por 2, a gente pode dividir a mínima em duas figuras, duas semínimas. E a mínima é dividida em 4 colcheias. Mas não existe uma figura que divida a mínima em 3 partes iguais. Aí entra a quiáltera. A quiáltera, ela está muito relacionada com compassos e com unidades de tempo. Então, a gente sabe que os compassos simples, 2 por 2 ou 2 por 4, 3 por 2 por 4, 3 por 8, 4 por 2 por 4 ou por 8, né? Os compassos binários, ternários e quaternários simples, eles têm como uma unidade de tempo uma dessas figuras, né? A mínima, ou a semínima, ou a colcheia, não é isso? E essa unidade de tempo, vamos pegar um exemplo. O compasso 3 por 4. A unidade de tempo é a semínima. Assim, numa música em 3 por 4, a gente pode ter a semínima, a gente pode ter as 2 colcheias e a gente pode ter 4 semicolcheias. E poderia ter também 8 fusas. Mas não tem uma figura que possa dividir a semínima em 3 proporções iguais. A gente não tem. Para isso a gente utiliza a quiáltera aumentativa. O que é a quiáltera aumentativa? A quiáltera aumentativa aumenta o número de notas da sua proporção normal para acomodar essas proporções que não existem dentro da proporção rítmica normal, né? Da proporção por 2. Então, o que eu estou dizendo? A gente tem a semínima, tem a colcheia, e para a gente ter 3 figuras dentro da unidade de tempo semínima, a gente vai ter a quiáltera de colcheia. A quiáltera de colcheia. O que é a quiáltera de colcheia? Ao invés de ter 2 colcheias, a gente coloca 3 colcheias na mesma unidade de tempo, no mesmo intervalo de tempo. Então, essas 3 colcheias que se acomodaram no mesmo intervalo de tempo que existia 2 colcheias, ou uma semínima, são quiálteras. Essa quiáltera de 3, ela tem um nome especial, que é a tercina. São as quiálteras de 3. E são as mais comuns.
90% da música que a gente vai ver no canto coral que a gente canta, no coral leigo, a gente vai ver tercinas. A quialtra aumentativa aumenta o número de notas dentro da mesma unidade de tempo, né? Então, a gente tem, vamos considerar aqui ainda o 3/4, ou então um 3/2. A unidade de tempo é a mínima. Essa mínima pode ser dividida em duas semínimas. Aí a gente teria 3 semínimas em quiáltera. Aí a gente teria depois 4 colcheias. 4 colcheias. A mínima divide em duas semínimas ou em 4 colcheias. Mas a gente pode ter 3 quiálteras de semínima. Aqui para baixo, a mínima, a unidade de tempo, a nossa unidade de tempo, que é a mínima, ela se divide em 8 semicolcheias. 8 semicolcheias. Mas de 4 a 8, a gente tem 5, 6 ou 7. Então, o que a gente teria? A gente teria quiálteras de colcheias. Quiálteras de colcheias. Isso porque nós estamos em 3/2, unidade de tempo mínima. Quiálteras de colcheias de 5 colcheias. Quiálteras de 6 colcheias. Quiálteras de 6 colcheias. Ou mesmo quiálteras de 7 colcheias. Então, entre 4 colcheias ou 8 semicolcheias, a gente pode ter 5, 6 ou 7 colcheias em quiálteras, considerando a nossa unidade de tempo a mínima. Se a gente considerar a semínima, o que vai acontecer é que a gente vai ter 5, 6 ou 7 quiálteras de semicolcheias. Porque a gente tem a semínima, que divide em duas colcheias. Aí a gente pode ter 3 colcheias como quiálteras. A gente vai ter 4 semicolcheias normais, né? Aí a gente vai ter 5, 6 ou 7 semicolcheias em quiálteras. Aqui 5 semicolcheias em quiálteras, pode ter 6, pode ter 7 também, né? 6 ou 7 semicolcheias em quiáltera. Fazer aqui 6 semicolcheias em quiáltera, né? 6 semicolcheias em quiáltera. Então, a gente teria 5, 6 ou 7 semicolcheias em quiálteras ou 8 fusas, né? Com as quiálteras, a gente completa um número de notas que a gente pode ter dentro de uma unidade de tempo. Então, nesse caso, semínima, 3/4, semínima unidade de tempo. A gente pode ter 2 colcheias, 3 colcheias em quiálteras, 4 semicolcheias, 5 semicolcheias em quiálteras, 6 semicolcheias em quiálteras, 7 semicolcheias em quiálteras ou 8 fusas. Então, nós estamos ainda num compasso simples, né? Como que a gente lê essas quiálteras? As 3 notas ou 5 notas, elas precisam estar na unidade de tempo. Então vamos colocar aqui, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Vou escrever aqui uma sequência em que eu começo com a semínima, colcheias em quiáltera,
semicolcheias, quialtras de semicolcheias, 5 semicolcheias. Vou botar mais uma quialtra de 3 colcheias aqui. E eu termino meu solfejo aqui. Tá. Vamos ver como que a gente canta esse trechinho aqui. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, dó. Tá, então nós entendemos aqui o que é a quialtra. É a alteração do número de notas numa unidade de tempo, além da proporção normal da unidade de tempo, né? Que no compasso simples é sempre uma proporção por 2. 2 ou 4 ou 8, e tudo que não é 2 ou 4 ou 8, ou seja, 3, 5, 6, 7, seriam em quialtras. Essas quialtras que eu falei até agora, então, quialtras de 3 colcheias, que são as tercinas, ou quialtra de 5 semicolcheias, né? As quialtras de 6 semicolcheias tem até um nome, apesar de não ser muito usado, elas têm um nome também. Quialtras de 6 semicolcheias são as sextinas, tá? Todas essas quialtras são quialtras que a gente chama de quialtras regulares. Por quê? São durações regulares, são durações iguais, né? A gente está dividindo a unidade de tempo em durações iguais, fora da proporção por 2, no caso do compasso simples. Então, o nome completo delas é quialtras aumentativas regulares. Por quê? A gente pode ter quialtras que são irregulares. Como que são as quialtras irregulares? São quialtras em que a gente não tem a mesma duração em todas as notas. Então, a gente tem aqui 3 quialtras em colcheia. Mas a gente pode ter também como quialtra uma semínima e uma colcheia em quialtera. Uma semínima e uma colcheia em quialtra significa que essa semínima mais essa colcheia está ocupando o espaço de um tempo, de uma unidade de tempo, tá? O que foi feito aqui? Ligou-se, juntou essas 2 primeiras colcheias numa semínima e mais a terceira colcheia. Essa é uma quialtra irregular. Assim também a gente pode ter quialtras irregulares de 5 ou de 6. Por exemplo, de 5, eu tenho aqui 5 semicolcheias em quialtras. Eu posso ter uma colcheia mais 3 semicolcheias em quialtra de 5. Só mais uma curiosidade, uma outra forma que a gente encontra em partituras para descrever quialtra, uma é essa, né? Um arco com o numeral da quialtra aqui. Mas outra forma é essa aqui, ó, de proporção 5 por 4, que significaria 5 no lugar de 4. Então essas são as quialtras aumentativas, regulares ou irregulares.